Igreja, aleluia. Atos 15, Atos 16, capítulo 16, versículo 13. Louvado seja o nome do Senhor. Atos 16, capítulo 16, versículo 13. No dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para a oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Versículo 16. E aconteceu que, indo nós, a oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Versículo 18. E isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela, e na mesma hora saiu. Versículo 22. E a multidão se levantou unido contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Versículo 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Versículo 27. E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. 29. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvos tu e a tua casa. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvos tu e a tua casa. Podei-vos assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Eu quero aqui externar gratidão às irmãs, departamento de intercessão, que nos confiou o convite, ao nosso pastor, pela confiabilidade, e quero externar minha gratidão a Deus, por mais um dia, por mais um momento, uma oportunidade. Eu quero aqui, irmãos, também de forma específica, agradecer aos irmãos que compareceram ao chá de fralda, aqueles que nos ajudaram, cooperaram para nos ajudar. Deus abençoe, Deus recompense cada um de forma especial. E quero dizer, irmãos, antes de nós adentrar aqui no texto, estava conversando com o irmão Alfredo ali, que quando a gente está tranquilo assim, de boa, acontece alguma coisa assim na nossa vida assim, que o inimigo tenta nos desanimar, nos deixar cabisbaixo. Mas se acontecer isso, irmãos, é porque a gente está no caminho certo. Eu e minha esposa fomos ali ontem no centro de Aparecida. Algo assim raro, irmãos. Ela colocou o celular, eu nem percebi, e eu acabei perdendo o celular dela. Assim, uma coisa assim para criar contrito dentro da gente, assim. O inimigo, ele lança todas as setas para desestabilizar você. Mas Deus é fiel, e a gente sabe que Deus está conosco, e em todos os momentos. Então não desista, sabe que Deus está com você. E eu sei que ali foi um ato assim, para a gente prestar mais atenção, vigiar. Mas Deus é fiel. Eu quero falar com vocês a respeito do poder do Evangelho. O poder do Evangelho. Eu quero falar a respeito de 3 pessoas neste texto. Na verdade, mais de 3 pessoas, mas eu quero falar a respeito do poder do Evangelho e sobre 3 características. O Evangelho, ele liberta.
E o evangelho, ele age de forma especial, que faz com que a pessoa se converta. Louvado seja o nome do Senhor. Falar sobre esta mulher conhecida como Lídia, sobre a jovem e sobre o carcereiro. Louvado seja o nome do Senhor. Entendendo o texto um pouco, o que eu li, a qual me foi confiado, que Deus colocou no meu coração, eu percebo no texto, a Bíblia vai nos dizer que Lídia, ela, por ser uma mulher, a Bíblia diz que ela frequentava e sempre estava presente, mas às vezes, irmãos, nós temos que nos adentrar no texto e ver também que não basta a gente simplesmente frequentar, não basta simplesmente, mas nós temos que estar na Deus, porque não adianta nós sermos ouvinte, não adianta simplesmente nós adentrar aqui, nós visitar, porque nós temos que praticar. Quando Paulo chega ali a Filipos, ele está ali naquela cidade, numa colônia, e quando ele encontra essa mulher, a Bíblia diz que ela frequentava, ela orava, ela ia, mas faltava algo especial, faltava o aquebrantamento, a conversão dela. Às vezes falta isso de nós. Às vezes a gente precisa deixar Deus entrar e agir mais nas nossas vidas, porque nós precisamos deixar Deus entrar e agir de certa forma, porque a gente tem que entender que não adianta simplesmente a gente frequentar, estar presente, porque essa mulher, ela era conhecedora, mas a palavra diz que faltava algo para ela, faltava o mais especial, faltava ela servir a Deus de todo o seu coração. Às vezes nós estamos aqui, viemos, praticamos aqui, mas às vezes a gente deixa a desejar, porque às vezes nós somos muitos falhos, nós saímos dos nossos lares, às vezes a gente acha que nós temos a obrigação de vir participar do culto, porque a gente é cristão. Nós temos que entender que quando nós saímos do nosso lar, que nós viemos aqui à igreja, nós temos que entender que nós temos que dar o nosso melhor a Deus. Nós temos que entregar o nosso melhor a Deus. Eu aprendo também neste texto que todas as vezes que Paulo e Silas, eles estão chegando para pregar o evangelho, a Bíblia vai falar que eles procuram um lugar para orar. Eles procuram um lugar para orar. Às vezes a gente se acha muito cobrado quando se revela a forma de oração. Mas se nós lermos o livro de Atos, o livro do Atos dos Apóstolos, a palavra de Deus vai dizer que todas as vezes eles estavam em oração. Oração. Não vamos vencer se não estivermos em oração. O poder do evangelho, ele transforma, ele liberta, ele salva. Mas nós também temos que estar em oração. Nós também temos que estar em vigilância. Esta mulher precisava de algo especial. Ela precisava ter um encontro diferente. Porque às vezes a gente vem à igreja, a gente está aqui, mas nós estamos com um pensamento totalmente fora, desligado da palavra de Deus. Se nós aprendemos com a palavra de Deus, a Bíblia vai dizer que muitos dos patriarcas da fé sofreram. José foi preso, Jeremias foi preso, João Batista foi preso, mas nunca desistiram de pregar o evangelho,
Porque pregar o evangelho, às vezes a gente acha que é só subir aqui, pregar, falar do amor de Deus. Não, irmãos, o evangelho às vezes é mais do que isso. Porque se nós observarmos o texto a respeito de Paulo e Silas, a palavra de Deus vai dizer que para eles pregar o evangelho, eles pegavam embarcação, eles sofriam para pegar o evangelho. Às vezes a pessoa não quer sofrer nada para estar aqui, quer coisa fácil, mas para nós conseguirmos algo da parte de Deus, não basta ser tudo fácil. Às vezes nós temos que sofrer também para receber algo da parte de Deus. O texto vai nos dizer a respeito de uma jovem. Essa jovem, ela vivia aprisionada. Essa jovem, ela estava com o espírito de adivinhadora. Observe no texto que ela tinha uma missão ali, que era adivinhar e dar lucros aos seus senhores. Eu estava analisando o texto aqui, observando que às vezes a gente se preocupa muito com o serviço, se preocupa muito em ganhar, trocar de carro, de casa, comprar algo melhor. Não é ruim não, irmãos, é bom. Mas observe no texto aqui, que ela dava lucro aos seus senhores. E de repente chega homens de Deus. A Bíblia diz que ela estava importunando eles, porque não era ela a sua pessoa ali física, era o espírito maligno que estava importunando Paulo e Silas, para que eles saíssem dali e não pregassem mais o evangelho. Porque muitas vezes a gente quer pregar o evangelho, às vezes a gente acha que é entregar um panfleto, é falar do amor de Deus, mas vai muito mais além. Observe no texto que Paulo já estava perturbado com aquilo. Era muitos dias, a Bíblia diz que era muitos dias, e aquela jovem estava perseguindo eles ali. O espírito maligno estava querendo desanimar eles. Às vezes nós estamos passando por dias difíceis. Às vezes a gente está desanimado, querendo desistir, querendo parar. Porque às vezes, irmão, sempre vai aparecer algum empecilho na nossa vida, para fazer com que a gente acabe deixando a nossa fé de lado. Observe que homens de Deus, missionários, Paulo e Silas, aí Paulo já não aguenta mais aquela situação. Paulo agora vai falar assim: em nome de Jesus, retira-te e sai dela. Às vezes, nós estamos presos em alguma situação que nos faz que a gente fique afastado de Deus. Às vezes a gente está na igreja, mas tem algo que está deixando a gente afastado de Deus. Nós precisamos, de certa forma, de uma libertação, porque às vezes você está preso em algum detalhe que está tirando a atenção de Deus de você. Porque às vezes nós queremos entregar, queremos tanto de Deus, mas tem tantas coisas que nos afastam de Deus, pequenos detalhes, e a gente nem percebe. Mas você precisa pedir a libertação para Deus, porque você acha que está no caminho certo, mas tem coisas, irmãos, que nos afastam de Deus. Quando Paulo e Silas faz com que o espírito de adivinhadora dessa jovem saia dela, em nome de Jesus, agora Paulo e Silas, eles vão sofrer as consequências. Preste atenção no texto que lemos, porque nós
Às vezes estamos sofrendo a consequência, mas às vezes a gente quer fugir da consequência. Às vezes a gente acha que ser cristão é simplesmente a gente vir à igreja. Mas aprenda no texto que Paulo e Silas, eles estão sofrendo a consequência por amor de quê? Do evangelho. Porque estava pregando o evangelho. Porque estava levando o evangelho àquelas pessoas. Quando acontece isso, a Bíblia diz que os senhores dela chama ali, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, os magistrados, falam assim: pega aí Paulo e Silas, e eles mentiram. Se vocês lerem o texto, eles mentiram. Eles falam que Paulo e Silas eram judeus. Se nós lermos o texto, a Bíblia vai dizer que Paulo e Silas eram romanos. E eles mentiram, ó. Esses dois estão aí anunciando o evangelho, mentindo. Levaram ele à praça pública. Às vezes tem o culto de missão aqui, ó, na praça pública, vem bem pouquinha pessoa, né, pastor? Bem pouquinha. Sempre eu venho. Porque o evangelho, irmãos, é isso. E eles levaram ele aonde? Em praça pública. Agora é o seguinte, nós vamos envergonhar eles, porque eles estão mentindo aí. E o que é que aconteceu com Paulo e Silas? Não é simplesmente, não foi algo qualquer não, irmãos. A Bíblia diz que rasgaram as vestes deles, açoitaram eles, pegaram ele, acusaram eles. Agora é o seguinte, vocês vão ser presos. Agora vocês vão ficar presos. Cometeu o quê? Se nós vemos no texto, eles não cometeram nada. Mas o inimigo, ele trabalha de forma assim, tão eficaz, que ele trabalha assim nos mínimos detalhes, de forma de expandir assim, para acabar com o seu sossego, para desanimar você. O texto diz que pegaram eles, rasgaram as vestes, açoitaram. Agora o cara vai ser preso por causa do evangelho. E nós não temos coragem de vir à praça. Irmãos, constitucional tem uma lei que nós temos o direito de pregar em ar livre o evangelho. Nós ainda temos esse direito, esse privilégio. E agora os caras estão presos, Paulo e Silas. Se nós observarmos o texto, nós vamos entender que quando eles entram ali, eu aprendo, lendo esse texto, irmãos, que na dificuldade, seja na alegria, na dificuldade, a gente tem que estar sempre louvando ao Senhor. Não importa a ocasião, a circunstância, seja ela boa ou ruim. Porque se nós observarmos o texto, o cara tinha acabado de apanhar, açoitado. Eu lembro, pastor Hamilton, que quando eu apanhava da minha mãe, meu amigo, rapaz, eu ia para o quarto e falava assim, rapaz, moça, essa minha mãe é ruim demais. Misericórdia, está doendo minhas costas. Rapaz, imagina o cara ser açoitado. Rasgou as costas deles tudo. E eles estavam lá na prisão. A Bíblia diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas estavam fazendo o que, irmãos? Versículo 25, estavam o quê? Oravam e cantavam hinos a Deus. Eles estavam orando
e cantando hino a Deus. Agora, se pegar uns irmãos aí, meu irmão, o cara começava a reclamar: por que eu estou preso? O que eu fiz? Ia questionar a Deus. Porque tem vezes, irmão, que quando a gente está na situação, a gente fica questionando a Deus. Por que eu estou nessa situação? O que eu fiz de errado? Fica apontando um dedo contra Deus, acusando a Deus. Paulo e Silas tinham motivo para reclamar, podia ter, mas eles sabiam que eles estavam certos. Porque quando a gente está em oração, pode acontecer o que for, mas o Espírito está forte, e a gente não vai fraquejar, e a gente não vai murmurar, a gente não vai reclamar, a gente vai fazer o quê? Orar, e a gente vai fazer o quê? Cantar. A Bíblia diz que houve um terremoto, que o carcereiro ficou com medo. A Bíblia diz que ele tirou a espada e quis matar-se. Paulo fala assim: ei, rapaz, calma aí, não tira a sua vida não. O que é isso? Para que você vai tirar a vida? Algo tão bom que Deus deu para você, não tira a sua vida não. Aí Paulo fala: e ele, pedindo a luz, saltou dentro todo tremo e se prostrou ante Paulo e Silas. Ele ficou com tanto medo que ele se prostrou diante de Paulo e Silas, do ocorrido que ocorreu. Durante aquele momento, o poder do Evangelho, irmãos, ele é magnífico. O poder do Evangelho, ele acontece coisas sobrenatural. É porque nós somos tendentes a errar, somos fracos. Mas se nós observarmos o Evangelho, ele é um Evangelho verdadeiro, é um Evangelho de amor. Esse Evangelho que transforma, é um Evangelho que transformou a Lídia, libertou a jovem que estava presa. Esse Evangelho, ele liberta. Esse Evangelho, ele chega de tal maneira que salva, que converte, que cura. É um Evangelho de transformação. Louvado seja o nome do Senhor. E Paulo fala assim: agora é o seguinte, não se mata. Paulo disse assim: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvos tu e a tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Entenda uma coisa, naquele momento Paulo falou para ele: crê tu, será salvo tu, depois vai ser salva a tua família. Louvado seja o nome do Senhor. Então não desista da sua família, porque talvez só está você, mas não desista, porque quando Paulo fala crê tu, porque tu é o caminho para a salvação, porque tu vai ser a luz da transformação da sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Não desista. Louvado seja o nome do Senhor. Lendo um texto, irmãos, eu observei uma coisa, que Deus, ele trabalha de forma tão especial, que durante este texto aqui, 3 classes sociais foram salvas. 3 pessoas de religiões foram salvas diferentes, de 3 cidades diferentes. Louvado seja o nome do Senhor. Um romano, uma grega e uma de Tiatira. Louvado seja o nome do Senhor. 3 classes de pessoas foram salvas. 3 pessoas foram salvas. O que eu quero dizer para você, que não importa
importa a sua cor, a sua nacionalidade, o Evangelho tem poder para te transformar, o Evangelho tem poder para te libertar, o Evangelho tem poder para curar. Em uma só vez o Evangelho mudou totalmente a nacionalidade ali. O Evangelho é o poder da transformação. Louvado seja o nome do Senhor. Deus usa seus meios para mudar. Deus usa seus atributos para atingir aquela população. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. É impressionante a forma que Deus age. É impressionante a forma que Deus trabalha para libertar, para curar e para salvar. Louvado seja o nome